Bom dia, todos e todas. Eu sou a Gláucia. Bom, aí vou fazer uma provocação, né? Então, esse professor é um jeito hacker de ser. Eu tenho que ser hacker, senão eu não vou conseguir usar aquele caderno digital, nem vou conseguir alcançar o que a professora colocou no currículo. Né? E da onde eu falo? Eu falo dos projetos das escolas públicas, eu falo dos projetos das secretarias, né, municipais e estaduais públicas. Então, é dessa realidade que eu trago, né, e a gente vai discutir um pouquinho. Eu não fiquei com o... Ok. Bom, da onde eu trago, gente, essa afirmativa? É do meu amigo Nelson Preto, né, da Universidade Federal da Bahia, e ele disse sempre que professor com jeito hacker de ser. Né, é preciso que o professor resgate a função intelectual ativista. Né? O professor tem que ter o seu poder de interferir e de crítica. E nós estamos nesses tempos, vamos ter que fazer isso. Né? Eu mudei para professor, um jeito hacker de ser. Porque eu acho que nós, lá no chão da escola, sendo pública, né, também, ou privada, né, nós somos hackers. Nós temos feito o possível com o que temos. Né? Eu gostaria de ter tudo o que os estandes aqui estão nos apresentando, mas não temos. Quem são os hackers? Né? Que isso, Glaucia? Você fica falando de hackers? Né? Quem são esses indivíduos? Hackers não são pessoas ruins. Né? Hackers são como nós, professores. Hackers têm um conhecimento amplo, né, de uma certa área. E eles desenvolvem, acrescentam, modificam, né, o que é colocado como livre. Ai, não, Glaucia, mas hackers fazem coisas ruins. É isso que a mídia tradicional faz com a gente. Né? A mídia tradicional transforma o hacker em pessoa ruim. Mas os próprios hackers criaram o termo cracker, que são esses indivíduos que fazem coisas fora da lei. Aí sim. Né? Mas a mídia não usa esse termo, eles continuam usando o hacker. Né? Então, quando eu coloco, só um pouquinho, que nós somos hackers, é porque nós temos um conhecimento amplo da nossa área. Eu defendo até o final o professor com seu conhecimento amplo na sua área de formação, seja biologia, língua portuguesa, matemática, artes. Esse indivíduo tem esse conhecimento amplo. Tá? Então, não somos crackers. E o que esse professor hacker sabe, né? Ou deveria saber? Nós sabemos que alguma coisa tem que mudar. Nós sabemos que esse antigo modelo, gente, de educação não está com nada. Né? E nós temos que usar as tecnologias na nossa ação pedagógica, tendo formação para isso. Tá? Não adianta... eu tenho lido muito, né, o pessoal divulgando artigos, o professor deve, o professor tem, o professor não sei o quê. Calma. Ele teve formação para isso? Que formação você está dando para esse professor? Né? Então, eu tenho que pensar sempre. Né? E, hoje em dia, não tem como eu, século XXI, 2019, habitar em um espaço-tempo denominado cybercultura. Não tem como, né, eu estar em diálogo com os desafios desse tempo. Lembrando que Paulo Freire disse, nós temos que ser professores do nosso tempo. Então, em que tempo eu estou? Eu estou o tempo todo com o celular na mão, porque meus alunos não podem também estar com o celular nas mãos. Eu proíbo porque eu não sei bem como usar. Então você precisa de formação. Vamos sentar? Vamos pensar essa formação? Quem mais na escola quer saber sobre o celular na sala de aula? Vamos pensar sobre isso. E, é claro, o professor hacker sabe que ele tem que estar incluído neste processo, gente. Tá? Não me venha falar que o professor deve, o professor tem que usar, o professor tem, mas eu não considero isso. Eu preciso considerar a formação e carreira desse professor. Eu preciso pensar no salário desse professor. E eu preciso também dar condições de trabalho para esse professor. Né? E é muito interessante que os gestores sabem que, quando a gente dá formação para os professores, eles querem cada vez mais.
né, uma experiência numa escola privada. Eu tenho um grupo de pesquisa, que é o GPET, e uma gestora de uma instituição privada nos chamou para ficar um ano com os 23 professores deles. Né? Nós fomos, e a gestora já tinha uma ideia do que ela queria na formação, e eu disse, não, eu vou perguntar para os professores. Eles não vão responder. Falei, você pode me passar o e-mail dos professores? E ela passou. E os professores disseram, poxa, a gente queria isso, 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 isso. E nós montamos a proposta de formação, apresentamos aos professores, foi voluntário, né? A gestora queria que todos participassem. Blá, blá, blá. Eu disse, não, é voluntário. Aí você decide o que você faz com o professor que não quer participar. E nós tivemos, desses 23 professores, 16 professores que trabalharam com a gente numa formação semipresencial, com encontro presencial por mês na escola. Então, quando chegava às 18 horas de tal dia, no cronograma, eu ou alguém do grupo estava na escola, e o restante do mês eles estavam no ambiente virtual. Né? Isso modificou muito a escola. Foi um ano que a gestora teve que fazer revoluções. Eles quiseram uma sala maker. A gestora montou. 4 dos seus professores entraram no mestrado. A gestora teve que organizar o horário deles. Então, deu uma revolução, né, naquele ano. E foi muito importante. Nós terminamos a formação com a publicação de um e-book. Os professores escreveram as suas experiências naquele ano, usando as tecnologias nas suas disciplinas. Foi interessantíssimo, e o professor olhando a sua produção. Né? Aí, o ano seguinte, a gestora disse, então, esse ano não vai dar mais. Né? E, ok, nós aceitamos. Então, muitos desses professores vieram para o grupo de pesquisa e estão com a gente agora. Porque a gestora ela falou assim, Glaucia, foi excelente, é fantástico. Né? Mas os sócios, né, do sistema acham que incomoda muito. E incomoda, sim. Porque o professor que quer estudar, ele quer condições para isso. Né? E é função da escola, a escola tem que fazer isso. Né? Então, foi uma experiência interessante na escola privada, que se abriu, depois se fechou. Né, por questões até financeiras de organização. Vocês já viram essa foto? Fotógrafo francês. É de 1939. Eles estão com tablets. São tabletas que se usavam a pedra para escrever. Né? Essas fotos estão todas na internet, do Roberto Dussot. Ele... Depois das guerras, ele saía fotografando o cotidiano e ele gostava muito de fotografar a escola. Né? São tabletas. Os alunos anotavam as suas tarefas nas tabletas e levavam para casa. Aí começou um problema, porque apagava, encostava na roupa, apagava. Aí não tinha como. Nós temos registros dessas tabletas no Brasil, numa escola no Rio Grande do Sul. Um professor trouxe da Europa 35 dessas tabletas, em 1835. No Brasil, em 1835, não tinha quadro de giz ainda. Né? Ele trouxe 35 tabletas que ficavam em armários na direção. Alguma coincidência? É interessante isso, né? Se traz a ferramenta, mas parece que é tudo igual. Hoje, tablets. Né? É assim que eu tenho que usar? Ali o professor está comandando ainda, né? Deve ser um software, talvez um programinha de perguntas e respostas, e assim vai, né? Qual que é a diferença? Opa, desculpa. Essa foto aqui. É claro que o Dussot não tirou o professor, né? E essa aqui. Parece que não muita. O que muda é só a ferramenta. A possibilidade desse tablet, né, estar conectado a uma rede sem fio, e a possibilidade de estar fazendo várias coisas com os alunos. Mas, enfim, só comparando as imagens. Tá? O professor tem que repensar, gente, os rumos da educação. Isso é um economista que está falando, o professor Dommer. Tá?
E ele diz que isso envolve ir muito além do campo específico da educação. Ele fala que sem professor não tem economia, sem professor não tem como a gente avançar em nada, né? As falas dele no canal dele no YouTube estão bem fortes em relação a isso. E ele diz que, em termos de organização econômica, social e cultural, sempre vai precisar do professor. Procurem o canal dele para vocês pensarem. Aí eu fui perguntar para um professor se ele era hacker, tá? E esse professor me respondeu, bom, eu sou um hacker, professor de filosofia de uma escola pública. Primeira coisa que fui é saber de onde você tirou essa frase, já descobriu. Descobriu, né, claro, que era do Preto. E ele disse que quando eu uso o Moodle em minhas aulas no ensino médio, eu estou usando um software livre. Quando escaneio o livro didático para disponibilizar para os alunos no site, pois ele não tem uma cópia para levar para casa, estou sendo hacker. Né? Enquanto estou tentando ser hacker, colaborar com os outros, né, distribuir material, incentivar os alunos, as pedagogas e a direção me proíbem de utilizar alguns recursos. É essa a nossa realidade, século XXI. Ainda há proibição. Quer dizer, o que eu preciso também? Formação para essas pedagogas e diretoras, para os gestores, para entender isso. Né? A alegação é que o professor não pode aceitar postagem de trabalho de alunos em um site particular. E fica cada vez mais claro que o conceito de bom professor é aquele que enche o quadro com giz e o aluno tem um caderno cheio de resumo. Século XXI. Né? Nós temos que mudar isso, não tem como. E aí eu lembrei desse texto, o melhor professor é aquele que mais usa o giz. Isso... No início do século XIX, escola moderna no Brasil, quando chegou os quadros de giz. Era essa a afirmação. Né? O melhor professor é o que usa o quadro de giz. Aqui eu trouxe só, é uma pesquisa na França sobre o uso do quadro de giz, tá? Em 1901, se eu não me engano. Então, foram 2 professores licenciados de História, um usando o quadro de giz e o outro não usando o quadro de giz. Né? E aí, ó, o primeiro possuía tom de voz agradável, linguagem clara, vocabulário bem desenvolvido, começou a dar aula de maneira interessante. Os alunos ficaram muito atentos, mas só ficou na exposição oral, não se utilizou do quadro negro. Depois de 20 minutos, a classe já se tornara passiva. Sobreveio a fadiga e o desinteresse. O segundo professor possuía uma voz fraca e menos agradável. Trabalhou com quadro negro, adotando os fatos principais. Utilizou-se de hábeis esquemas gráficos. Os alunos, sem que ninguém mandasse, pegaram os cadernos, anotaram tudo, os fatos principais, e prestaram o máximo de atenção aos seus detalhes. E aí eu ainda vejo pesquisa hoje, século XXI, aulas de física sem tablet, aulas de física com tablet, e chegam ao mesmo resultado. Na verdade, o que vale é o professor e não a ferramenta que ele usa. Né? Então, isso é bem interessante. Ó, gente, esse é uma pesquisa francesa de 1901. Tá nesse artigo da professora Marilena Camargo. Tá bem interessante, dá uma lida, está disponível na internet. Mas vocês vejam que, quando você começa a estudar a história das tecnologias na sala de aula, na escola, você se depara com isso. O quadro de giz é uma tecnologia. Né? E demorou para chegar no Brasil. Enfim, aí esse professor, ele continuou conversando comigo. Né? Ele falou, então, uma aluna fez scanner dos capítulos que irei trabalhar agora, no 3º bimestre. E enviou, pois a escola não pode fazer isso, apesar de ter, né, a máquina. Do arquivo PDF, eu estou convertendo para texto e para JPEG. Então, irei compartilhar o PDF, o texto e JPEG para os alunos acessarem para o celular. E é isso que a gente faz. A gente vai se organizando, apesar de toda a estrutura. A gente tem que olhar a escola e pensar que tecnologias eu tenho aqui. Tecnologias eletrônicas e não eletrônicas. Você pode ter o quadro de giz, que não é mais negro, né? É verde. Você pode ter a lousa branca, você pode ter a lousa digital. Então, o que eu tenho que eu vou usar? Poxa, né, eu preciso de curso, eu preciso fazer alguma coisa também.
Né? Então, a gente tem que pensar nisso e pensar principalmente na questão das expectativas. Né? Não sei o tempo. As expectativas desse professor, né, é maximizar o potencial humano, viabilizar a democracia participativa, aperfeiçoar as habilidades, fortalecer o entendimento. De quem? Sempre de quem está com a gente. Né? E mudar essa sala de aula, gente, não é fácil. Do ensino básico até a universidade. Tá? Quando, no meu curso, teve a reforma curricular, eu propus as minhas disciplinas à distância. Eu passei 20 dias justificando, de colegiado em colegiado, por que poderia ser à distância. Eu demoro, agora, 1 mês para o aluno acessar o ambiente virtual, para ele entender que a nossa sala de aula é o ambiente virtual. O aluno também está acostumado com o professor na frente e as carteiras. E eu já sei, tem turma que é 1 mês, e eu tenho que acompanhar essa turma até que todos estejam no ambiente virtual. Né? Agora eu já consigo puxar do sistema de matrícula eles direto para o meu ambiente virtual. Então, obrigatoriamente, no primeiro dia de aula, eles já estão no ambiente virtual. Mas até eles entenderem que é esse ambiente virtual que é a nossa sala de aula, demora. Então, o jovem também está acostumado com essa educação tradicional. Né? E é claro, gente, quando eu penso no professor, para alcançar as expectativas, o professor tem que ter um jeito hacker e não se deixar desanimar. E a maior chave é a colaboração. É trocarmos. É não ficarmos isolados na nossa sala de aula. Sabe? É estar nos grupos, é estar nos grupos de pesquisa, é chamar alguém para conversar com vocês. Tem 3 professores na escola que querem trabalhar com blog. Procurem alguém que possa ir lá na escola e trabalhar com esses 3 professores. Se organiza. Né? Tem muita gente que vai, né? Claro, eu, por exemplo, você tem que me dar carona, porque eu não tenho carro. Então, você vai ter que me buscar. Mas muita gente que vai lá, vai estar com vocês no chão da escola e pensando isso, a partir da sua realidade. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? E a gente não desanimar. Nesses tempos tenebrosos, infelizmente, né, eu vejo que estão culpando cada vez mais o professor pelos projetos que não deram certo. Os tablets foram para a escola, ninguém usou. A gente instalou a lousa digital lá, mas o professor usou pincel atômico e estragou a lousa digital. Ninguém fez formação com esse professor. Né? Então, eu brigo pelo professor. E não adianta vir com equipamentos super modernos se você não tiver uma formação continuada do professor. E uma formação, gente, demora no mínimo 1 ano. Né? 10 meses por ano acompanhando um grupo de professores. E é isso, gente. Não percamos nosso jeito hacker de ser. Obrigada.